pessoal, tudo bem com vocês? Denise Isidoro por aqui e hoje, nesse dia tão especial, dia de Páscoa, 12 de abril de 2020, eu acordei com meu coração fervendo por deixar uma palavra do Senhor a vocês. Se você quer ser tocado por essa poderosa e viva palavra de Deus, permaneça aí comigo. Na queda de Adão, por desobedecer e comer do fruto em que Deus havia falado que não deveria ser comido, toda a humanidade decaiu. A partir daquele fato, a humanidade começou a viver algo que Deus, na sua presciência, já conhecia, já sabia, mas não era o planejado. O homem começou a viver segundo os seus planos, segundo os seus intentos, segundo a sua humanidade pecaminosa. Até então, havia uma comunicação muito direta entre Deus e homem, entre Deus e Adão, e assim seria com a humanidade. Acontecendo isso, o plano teve que ser mudado. E como a palavra diz, o salário, o preço do pecado é a morte da vida espiritual, a morte do conhecimento, a morte da alegria, a morte da esperança, a morte da fé. A humanidade começou a definhar. Mas como Deus tinha um plano perfeito para o homem, ele não poderia aceitar que o homem fosse destruído pelo pecado. Então aí veio Jesus. Mas Jesus veio trazer algo incrível para a humanidade. E o poder de vida, de restauração, de renovo, de salvação, de perdão veio através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus veio cumprir exatamente o que significa religião, que significa religare. Jesus veio religar o homem a Deus. Jesus é a ponte que leva o homem até Deus. O pecado e aí a santificação e apresenta a Deus. Jesus é o caminho que faz com que o homem tenha acesso a Deus. E quando você pensa, não, mas eu sou muito indigno, eu sou muito impuro, não é possível que eu seja recebido por esse Deus que é tão maravilhoso, que tem um amor tão grande, que enviou o seu próprio Filho para a salvação, você pode descansar na promessa de vida. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, veio e desfez todo o poder do pecado através do sacrifício do homem perfeito, sem pecado. Jesus vem trazer essa esperança de volta, essa esperança de vida, de salvação, de vitória sobre a morte. A cruz é também o significado de vergonha, mas a cruz é vitória. Jesus veio levar todo o pecado da humanidade, mas Jesus significa a santificação. Jesus veio levar a vergonha do mundo, mas Jesus significa a honra de volta. E sabe qual é o segredo para que eu e você tenhamos força para ir além sobre o pecado, para ir avante e conseguir vencer tudo aquilo que nos cerca, todo o poder das trevas que cerca a humanidade, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno, ele está morrendo no pecado, no maligno, porque hoje o livre-arbítrio está aqui, você e eu podemos escolher se queremos a morte ou a vida, e se escolhemos a morte, o salário do pecado é a morte. Se escolhemos a salvação, a vida eterna, escolhemos o caminho em que Jesus nos oferece. Ele é a porta de entrada, Ele é a salvação. E quando você diz, mas como que eu consigo? Você consegue não pela sua força, não por aquilo que você pode fazer, por meio de obras, por meio de boas ações, porque nada nesse mundo pode comprar salvação. Jesus Cristo te oferece salvação de graça, e se você recebe o poder da vida, o poder da restauração, o poder sobre a morte, sobre o pecado, vem sobre você e você é capaz de vencer em Jesus.
Nós somos capazes de vencer o vício, as drogas, a prostituição, aquilo que nos envolve para nos mantermos no pecado e na morte. Jesus, Ele nos dá essa oportunidade de escolher o caminho, a verdade e a vida que é Ele, e então começamos a viver uma vida de vitória, uma vida de novidade, uma vida de busca pela Sua presença, e então conseguimos vencer todas as coisas. Jesus é a salvação, Jesus é a oportunidade, Jesus é a esperança, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Se você vive sem saber muito como será o seu futuro, para onde, em que lugar você passará a sua eternidade, em que lugar viveremos a eternidade, se inferno ou céu, decida-se por Jesus e busque viver em santidade, busque viver o Evangelho que é salvação. Ele é loucura para os que não creem, para aqueles que não conhecem, mas para quem é salvo é o poder de Deus. E é através desse poder que nos resgata do lugar do pecado e nos coloca firmes sobre a rocha que é Cristo, que podemos triunfar através de Jesus e viver uma vida de vitória e o propósito que Deus já preparou antes de nascermos. E era essa palavra que ardeu no meu coração hoje, lembrando que Jesus ressuscitou, que Ele triunfou sobre toda a maldade e podemos hoje escolher a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Que o seu coração, que o Espírito Santo tenha liberdade para te tocar e te convencer, para que você entenda o quanto precisa de Jesus, para que você entenda o quanto é necessitado, o quanto que somos carentes dele. Ele é tudo que podemos ter, Ele é a joia preciosa, Ele é a salvação. Eu deixo essas palavras em nome de Jesus e eu desejo uma feliz Páscoa, eu desejo uma semana abençoada sobre a sua casa, sobre a sua vida. E se você quiser saber mais sobre Jesus, se você desejar conhecer a Deus, deixe um recado, deixe nos comentários, procure uma igreja que fale do Evangelho da Salvação, que fale de Jesus Cristo e vá buscar. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha com o maior número de pessoas para abençoar com essa mensagem que não é minha, que é do Senhor. E entre no canal, já se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo. Um beijo, até semana que vem. Tchau!